cédula de crédito imobiliário, cédula de crédito bancário. Essa lei aqui é importantíssima, sempre cai dela o negócio. Bom, a gente lê mesmo, acho que eu nunca li essa lei. Começamos mais uma reunião do grupo de estudo. Dessa vez vamos pegar a lei que o Paulo estava falando. Quem está aqui hoje é o Paulo, o Marcelo e o Carlos. Vamos tentar discutir. Não temos um conhecimento amplo para tentar falar como que funciona ou não. Então aqui vai ser mais leitura de lei mesmo, não vai ter tanto comentário. Para quem conhece, sabe que a gente estuda para o ENAM, para a magistratura, para o cartório, para a procuradoria e para o MP. Quem está estudando também para esses concursos, gostou, está acompanhando a gente, já deixa o like. Quem nunca conheceu, vai conhecer agora. Então, ver todo o vídeo, ver se acha legal, ver se gosta de estudar dessa maneira em conjunto, lendo junto com a gente o artigo. Se gostou, no final dá um like. Então, vamos começar. 1 do regime especial tributário do patrimônio de afetação. Artigo 1. Quando fica grifado aqui, é que já caiu em prova. Então, o artigo 1 está grifado. Fica instituído o regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias, em caráter opcional e retratável. Caráter opcional e retratável, enquanto perdurarem direitos de crédito ou obrigações do incorporador junto ao adquirente do imóvel que compõe a incorporação. Artigo 2º. A opção pelo regime especial de tributação de que trata o artigo 1º será efetivada quando atendidos os seguintes requisitos. 1. Entrega do termo de opção ao regime especial de tributação na unidade competente da Secretaria da Receita Federal, conforme regulamentação a ser estabelecida. 2. A afetação do terreno e das accessões objeto da incorporação imobiliária, conforme disposto nos artigos 31A, 31E da Lei 4.591. Terceiro, o terreno e as accessões objeto da incorporação imobiliária sujeito ao regime especial de tributação, bem como os demais bens e direitos a ele vinculado, não responderão por dívidas tributárias incorporadas relativas ao imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para financiamento de seguridade social, COFINS, e a contribuição para programas de integração social e formação do patrimônio do servidor público, exceto aquelas calculadas na forma do artigo 4º sobre a receita auferida no âmbito da respectiva incorporação. Parágrafo único. O patrimônio da incorporadora responderá pelas dívidas tributárias da incorporação afetada. Então, o terreno e as accessões objeto da incorporação, sujeito ao regime especial de tributação, bem como os demais bens e direitos vinculados, não responderão por dívidas tributárias. O 4º. Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento equivalente a 4% da receita mensal recebida, o qual corresponderá ao pagamento mensal unificado do seguinte imposto e contribuições. Inciso 1. Imposto de renda de pessoa jurídica. 2. Contribuição do Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público, CRISPASEP. 3. Contribuição social sobre o lucro líquido. 4. Contribuição para financiamento da Seguridade Social. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, considera a receita mensal a totalidade das receitas auferidas pela incorporadora na venda da unidade imobiliária que compõe a incorporação, bem como as receitas financeiras e variações monetárias decorrentes dessa operação. Parágrafo 2º. O pagamento dos tributos e contribuições na forma disposto no caput desse artigo será considerado definitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou compensação com o que for apurado pela incorporadora. Parágrafo 3º. As receitas, custas e despesas próprias da incorporação sujeita à tributação na forma desse artigo não deverão ser computadas na apuração das bases de cálculos dos tributos e contribuições de que trata o caput desse artigo, devido pela incorporadora em virtude de suas outras atividades empresariais, inclusive incorporações não afetadas. Parágrafo 4º. Para fim do disposto no parágrafo 3º desse artigo, os custos e despesas indiretos pagos pelas incorporadoras no mês serão apropriadas a cada incorporação
na mesma proporção representada pelos custos diretos próprios da incorporação, em relação aos custos diretos total da incorporadora, assim entendido como a soma de todos os custos diretos de todas as incorporações e o de outras atividades exercida pela incorporadora. Parágrafo 5º. A opção pelo regime especial de tributação obriga o contribuinte a fazer o recolhimento dos tributos na forma do caput desse artigo a partir do mês da opção. Parágrafo 6º. Para os projetos de incorporação de imóveis residenciais de interesse social, cuja construção tenha sido iniciada ou contratada a partir de 31 de março de 2009, o percentual correspondente ao pagamento unificado dos tributos de que trata o caput desse artigo será equivalente a 1% da receita mensal oferida, desde que, até 31 de dezembro de 2018, a incorporadora tenha sido registrada no cartório de registro competente, no registro de imóveis competente, ou tenha sido assinado o contrato de construção. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto no parágrafo 6º, considera-se projetos de incorporação de imóveis de interesse social os destinados à construção de unidades residenciais de valor até R$100 mil no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, de que trata a Lei 11.977. Parágrafo 8º. Para os projetos de construção e incorporação de imóveis residenciais de interesse social, o percentual correspondente ao pagamento unificado dos tributos de que trata o caput desse artigo será equivalente a 1% da receita mensal recebida, conforme regulamentação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 9º. Para efeito do disposto no parágrafo 8º, considera-se projetos de incorporação de imóveis residenciais de interesse social, aqueles destinados à família cuja renda se enquadre na faixa urbana 1, independentemente do valor da unidade, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, sendo que a existência de unidades destinadas a outras faixas de renda no empreendimento não obstará à fruição do regime especial de tributação de que trata o parágrafo 8º. Parágrafo 10º. As condições para a utilização do benefício de que trata os parágrafos 6º e 8º serão definidos em regulamento. Artigo 5º. O pagamento unificado de impostos e contribuições efetuada na forma do artigo 4 deverá ser feito até o 20º dia do mês subsequente àquele em que houver sido oferida a receita. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, a incorporadora deverá utilizar no documento de arrecadação da Receita Federal, DARF, o número específico da inscrição da incorporação no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e o Código de Arrecadação próprio. Artigo 6º. O crédito tributário devido pela incorporadora na forma do disposto no artigo 4 não poderão ser objeto de parcelamento. Então, os créditos tributários não serão objetos de parcelamento. Artigo 7º. O incorporador fica obrigado a manter escrituração contábil segregada para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação. Artigo 8º. Para fins de repartição de receita tributária do disposto do parágrafo 2º do artigo 4º, o percentual de 4% de que trata o caput do artigo 4 será considerado 1,71 como COFINS, 0,37 como contribuições para o PIS/PASEP, 1,26 como imposto de renda sobre pessoa jurídica e 0,66 como CSLL. Então, tentar lembrar, o primeiro COFINS é 171, o 2, 37, 037, o que dá para fazer como mnemônico? Algum número que você goste, que você tenha lembrança. 1,21, imposto de renda, e 0,66 como contribuição social sobre o lucro líquido. Parágrafo único. O percentual de 1% de que trata o parágrafo 6º do artigo 4 será considerado para fins do caput. 0,44 como COFINS, 0,09 como contribuição para o PIS/PASEP, 0,31 como imposto de renda sobre pessoa jurídica e 0,16 como contribuição social sobre o lucro líquido. Artigo 9º. Perde eficácia a deliberação pela continuação da obra que se refere ao parágrafo 1º do artigo 31F da Lei 4.591 de 64, bem como os efeitos do regime de afetação instituído por essa lei, caso não se verifique o pagamento das obrigações tributárias
previdenciárias e trabalhista vinculado ao respectivo patrimônio da afetação, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da decretação da falência ou insolvência do incorporador, os quais deverão ser pagas pelos adquirentes em até 1 ano daquela liberação, ou até a data da concessão do habite-se, se este ocorrer em prazo inferior. Então, se não verificar o pagamento das contribuições tributárias, perde eficácia a deliberação pela continuação da obra. Artigo 10º. O disposto no artigo 76 da medida provisória 2158/35, de 24 de agosto de 2001, não se aplica ao patrimônio de afetação de incorporação imobiliária definido pela Lei 4.591 de 64. Patrimônio de afetação é aquele patrimônio que fica afetado às construções e ela não, caso o empreendedor tenha alguma falência, alguma coisa, ela não entra, né? Ela fica própria para a construção. É uma garantia de que pelo menos o terreno vai estar para os compradores. Artigo 11A. O regime especial de tributação previsto nessa lei será aplicado até o recebimento integral do valor da venda de todas as unidades que compõem o memorial de incorporação registrado no cartório de imóveis competente, independentemente da data de sua comercialização e, no caso de contratos de construção, até o recebimento integral do valor do respectivo contrato. Capítulo 2, letra de câmbio imobiliário. Artigo 12. Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, a Caixa Econômica Federal, a Sociedade de Crédito Imobiliário, associações de poupanças e empréstimo, as companhias hipotecárias e demais espécies de instituições que, para as operações a que se refere esse artigo, venham a ser expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, poderão emitir, independentemente de tradição efetiva, letra de câmbio imobiliária, LCI, lastreada por crédito imobiliário garantido por hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel, conferindo aos seus tomadores direito de crédito pelo valor nominal, juros e, se for o caso, atualização monetária nele estipulado. Parágrafo 1º. A LCI será emitida sob forma nominativa, podendo ser transferível mediante endosso em preto e conterá: 1. Nome da instituição emitente, as assinaturas de seus representantes. 2. O número de ordem, o local e a data da emissão. 3. Denominação, letra de crédito imobiliário. 4. O valor nominal e a data de vencimento. 5. A forma, a periodicidade e o local de pagamento dos principais dos juros e, se for o caso, da atualização monetária. 6. Juros fixos ou flutuantes, que poderão ser renegociáveis a critério da parte. 7. A identificação dos créditos calcionados e seu valor. 8. Nome de titular. E 9. Cláusula ordem, sem endossável. Parágrafo 2º. A letra de câmbio imobiliária poderá ser emitida sob a forma escritural, por meio de lançamento em sistema eletrônico do emissor, e deverá ser registrado ou depositado em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer atividade de registro ou de depósitos centralizados de ativos financeiros. Aqui está falando que ela vai ser transferida mediante endosso em preto. O que seria endosso em preto? É aquele que indica o endossatário, nominalmente. Exato. É aquele que indica. 13. A LCI poderá ser atualizada mensalmente por índice de preço, desde que emitida com prazo mínimo de 36 meses. Então, é atualizada mensalmente por índice de preço, mas tem que ter o prazo mínimo de 36 meses. Parágrafo único. É vedado o pagamento de valores relativos à atualização monetária apropriados desde a emissão, quando ocorrer o resgate antecipado, total ou parcial, em prazo inferior ao estabelecido nesse artigo, da LCI, emitida com previsão de atualização mensal por índice de preço. Artigo 14. A LCI poderá contar com garantia fiduciária adicional de instituição financeira. Caiu. FGV 2015, Niterói Fiscal Tributo. Itatiaia Banco Múltiplo S.A., com carteira de crédito imobiliário, pretende emitir letra de câmbio imobiliário lastreado por crédito imobiliário garantido por alienação fiduciária de imóvel. A afirmação abaixo, que traduz corretamente uma característica da LCI a ser observada pelo Itatiaia
Banco Múltipla SA quanto à sua emissão é, a critério da Itatiaia Banco Múltiplo SA, a LCI pode assegurar aos tomadores garantia fiduciária adicional ao lastro dos créditos imobiliários garantido por alienação fiduciária. Artigo 15. A LCI poderá ser garantida por um ou mais crédito imobiliário, mas a soma do principal das LCI emitidas não poderá exceder o valor total dos créditos imobiliários em poder da instituição emitente. Parágrafo 1º. A LCI não poderá ter prazo de vencimento superior ao prazo de quaisquer dos créditos imobiliários que lhe servem de lastro. Então, ela não poderá ter prazo de vencimento superior ao prazo de quaisquer crédito imobiliário que será de lastro. Parágrafo 2º. O crédito imobiliário calcionado poderá ser substituído por outro crédito da mesma natureza por iniciativa do emitente da LCI, nos casos de liquidação ou vencimento antecipado do crédito ou por solicitação justificada do acreedor da letra. Artigo 16. O endossante da LCI responderá pela veracidade do título, mas contra ele não será admitido cobrança de direito de cobrança regressivo. Então, o endossante responde pela veracidade do título, mas não há direito de cobrança regressivo. Artigo 17. O Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer o prazo mínimo. O Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer o prazo mínimo e outras condições para emissão e resgate da LCI, observado o disposto no artigo 13 dessa lei, podendo, inclusive, diferenciar tais condições de acordo com o tipo de indexador adotado contratualmente. Capítulo 3 da Célula de Crédito Imobiliário. É instituída a Célula de Crédito Imobiliário, CCI, para representar créditos imobiliários. A CCI será emitida pelo credor do crédito imobiliário e poderá ser integral, quando representar a totalidade do crédito, ou fracionária, quando representar parte dele, não podendo a soma das CCI fracionárias emitidas em relação a cada título de crédito exceder o valor total do crédito que elas representam. As CCI fracionadas poderão ser emitidas simultaneamente ou não, a qualquer momento antes do vencimento do crédito que elas representam. A CCI poderá ser emitida com ou sem garantia, real ou fiduciária, sob forma escritural ou cartular. Parágrafo 4º. A emissão de CCI sobre a forma escritural ocorrerá por meio de escritura pública ou instrumento particular, que permanecerá custodiado em instituição financeira. Parágrafo 4º-A, é de 2020, então atenção que tem muita chance de cair. A negociação da CCI emitida sob forma escritural ou a substituição da instituição custodiante de que trata o parágrafo 4º desse artigo será precedida de registro ou depósito em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade do registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros. Parágrafo 4b. O Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer as condições para registro e depósito centralizado de CCI e a obrigatoriedade de depósito da CCI em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de depósito centralizado de ativos financeiros. Parágrafo 4c. Na hipótese da CCI ser liquidada antes de ser negociada, a instituição custodiante declarará a inexistência do registro ou do depósito de que trata o parágrafo 4A desse artigo, para fins do disposto do artigo 24 dessa lei. Parágrafo 5º. Sendo o crédito imobiliário garantido por direito real, a emissão da CCI será averbada no registro de imóveis da situação do imóvel, na respectiva matrícula, devendo dela constar exclusivamente o número, a série e a instituição custodiante. Parágrafo 6º. A averbação da emissão do CCI, o registro de garantia do crédito respectivo, quando solicitados simultaneamente, serão considerados como um ato único para efeito de cobrança de emolumentos. Parágrafo 7º. A constrição judicial que recai sobre crédito representado por CCI será efetuada no registro da instituição custodiante ou mediante apresentação da respectiva cártula. Caiu no MP Rio de Janeiro 22. Assinale a correta no que se refere à célula de crédito imobiliário. A constrição judicial que recaia sobre o crédito representado por célula de crédito imobiliário será efetuada no registro da instituição custodiante ou mediante apreensão da respectiva cártula.
Parágrafo 8º. O credor da CCI deverá ser imediatamente intimado de construção judicial que recaia sobre a garantia real de crédito imobiliário, representado por aquele título. Parágrafo 9º. No caso de CCI emitida sobre a forma escritural, caberá à instituição custodiante identificar o credor para fins de intimação prevista no parágrafo 8º. Artigo 19. A CCI deverá conter a denominação de célula de crédito imobiliária quando emitida cartolarmente. 2. O nome, a qualificação, o endereço do credor e do devedor. E no caso de emissão escritural, também do custodiante. 3. A identificação do imóvel objeto do crédito imobiliário com a identificação da respectiva matrícula do registro de imóveis competente e do registro da constituição de garantia, se for o caso. 4. A modalidade da garantia, se for o caso. 5. O número e a série da cédula. 6. O valor do crédito que representa. 7. A condição integral ou fracionária e, nessa última hipótese, também a indicação da fração que representa. 8º, o prazo, a data de vencimento, o valor da prestação total, nela incluídas as parcelas de amortização e juros, as taxas, seguros e demais encargos contratuais de responsabilidade do devedor, de forma de reajuste e o valor da multa prevista contratualmente com a indicação do local do pagamento. 9. O local e a data de emissão. 10. Assinatura do credor quando emitida cartolarmente. 11. A autenticação pelo oficial de registro de imóveis competente, no caso de contar com garantia real. E 12. Cláusula à ordem se endossável. Artigo 20. A CCI é um título de executivo extrajudicial. A CCI é um título executivo extrajudicial, exigível pelo valor apurado de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato que lhe deu origem. O crédito representado pela CCI será exigível mediante ação de execução, ressalvadas as hipóteses em que a lei determina procedimento especial, judicial ou extrajudicial para satisfação do crédito e realização da garantia. Artigo 21. A emissão e a negociação da CCI independe de autorização do devedor do crédito imobiliário que representa. Artigo 22. A cessão de crédito representada por CCI poderá ocorrer por meio de sistema de entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer atividade de depósito centralizada de ativos financeiros, no qual a CCI tenha sido depositada. Parágrafo 1º. A cessão do crédito representada por CCI implica automática transmissão das respectivas garantias do cessionário, subrogando em todos os direitos representados pela célula, ficando o cessionário, no caso de contrato de alienação fiduciária, investido na propriedade fiduciária. Parágrafo 2º. A cessão de crédito garantido por direito real, quando representada por CCI e emitida sob forma escritural, está dispensada de averbação no registro de imóveis, aplicando-se no que essa lei não contrarie o disposto no artigo 286 do Código Civil Brasileiro. Artigo 24. O resgate da dívida representada pela CCI prova-se com a declaração de quitação emitida pelo credor ou, na falta deste, por meio admitido em direito, por outros meios admitidos em direitos. Artigo 25. É vedada a averbação da emissão da CCI com garantia real, quando houver prenotação ou registro de qualquer outro ônus real sobre o direito imobiliário respectivo, inclusive penhora ou averbação de qualquer mandado ou ação judicial. Antes da gente entrar na célula de crédito bancário, o que vocês acharam de importante aqui? Esse último artigo 25, achei importante ele, porque olha, ele fala que foi vedada a averbação da emissão da CCI com garantia real quando houver pré-notação ou registro de qualquer outro ônus real sobre direitos imobiliários respectivos, inclusive penhora ou averbação de qualquer mandado ou ação judicial. Uma outra que eu achei importante foi aquela lá, quando ela é fracionada, que vai no cartório de registro de imóveis, vai ser registrado uma vez só, um valor só, valor integral, né, na verdade, né? Foi lá atrás que a gente leu isso, inclusive já caiu em prova de cartório. É importante aí que vai fazer prova de cartório ficar atento a essa questão. Ó.
Eu vou só achar ela aqui de novo, se o Paulo quiser fazer algum comentário antes disso. Achei, ó, no parágrafo 6º aqui, ó, ele fala assim, ó, no artigo 18, ele fala assim no parágrafo 6º, ó, que eu achei muito importante. A averbação da emissão da CCI, né, cédula de crédito imobiliário, e o registro da garantia do crédito respectivo, quando solicitados simultaneamente, serão considerados como ato único para efeito de cobrança de emolumentos. Então, ou seja, se você solicita a averbação de uma CCI e o registro dessa garantia no cartório, e isso é feito de forma simultânea, ele é considerado como ato único para efeito de cobrança de emolumentos. Sim, porque, na verdade, o registrador ele vai fazer 2 atos, 2 averbações numa só. Só que ele vai considerar como ato único para cobrar só uma averbação. Tem mais alguma coisa aí, Paulo? Você quer complementar aí? Marcelo? Não, acho que o mais importante é isso mesmo. A gente podia também falar o que seria prenotação, né? Às vezes tem para deixar isso bem claro, porque aqui fala que é vedada a averbação quando houver prenotação ou registro. O que difere a prenotação do registro? A prenotação, quando você apresenta o título para registro, o registrador ele já tem que fazer uma prenotação. Ele que não é o registro, ele assinala que aquele título foi apresentado a registro e fica prenotado porque ele vai ter uma preferência sobre o registro que vier a ser feito. Então, a prenotação, ela antecede ao registro, ela é uma anotação sobre o interesse da parte em realizar o registro sobre determinado fato ali no título, e o registro é o ato posterior. Então, pode falar que quando você dá a entrada no cartório, gera um número e uma fila, que vai ter que ser analisado conforme aquela fila. Isso. Então, vamos lá. Isso, ele trata isso lá no artigo 186 da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015. Lá no artigo 186 trata sobre prenotação. Dentre os isso princípios, que o Paulo falou aí. Isso, dentre os princípios registrários, tem o princípio da prioridade. E essa prioridade é dada seguindo a ordem de prenotação. Então, foi apresentado o título ali. Se houver alguma prenotação sobre um ato que ainda não foi levado a registro, ele vai obstar nesse caso aí do artigo anterior que a gente leu. Então, vamos lá. Capítulo 4 da célula de crédito bancário. Artigo 26. A célula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Então, célula de crédito bancária, título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica. Pessoa física pode emitir em favor da instituição financeira ou entidade equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Então, você dá a favor do banco. Anunciado, Jornada de Direito Comercial, número 41. A célula de crédito bancário é título de crédito dotado de força executiva, mesmo quando representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, em conta corrente, não sendo a ela aplicável a orientação da súmula 233 do STJ. Parágrafo 1º. A instituição credora deve integrar o sistema financeiro nacional, sendo admitida a emissão de célula de crédito bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros. Marcelo, Só um apontamento aqui sobre isso aqui é importante demais, né? Que a jornada de direito comercial fala que ela é dotada de força executiva, porque lá na súmula 233 que ele trouxe aqui nesse enunciado, fala aqui, ó,
o contrato de abertura de crédito não é um título executivo, mesmo que acompanhado de extrato de conta corrente. Então, se lá na prova estiver falando que é cédula de crédito bancário, ela tem sim força executiva. E a questão pode querer confundir isso com a súmula 233. Lê a súmula de novo, por favor. A súmula 233 fala assim, ó, que o contrato de abertura de crédito não é título executivo, mesmo que acompanhado de extrato de conta corrente. Então, vamos lá. Parágrafo 1º. A instituição credora deve integrar o sistema financeiro nacional, sendo admitida a emissão da cédula de crédito bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e aos foros brasileiros. Parágrafo 2º. A cédula de crédito bancário emitida em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira. Atenção, de uma pergunta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quando a cédula de crédito bancário é correto afirmar: a cédula de crédito bancário em favor de instituição domiciliada no exterior pode ser emitida em moeda estrangeira. Atenção, portanto, a Lei 10.931 autoriza a emissão em moeda estrangeira quando a instituição credora for domiciliada no estrangeiro. Artigo 27. A cédula de crédito bancário poderá ser emitida com ou sem garantia real ou fiduciária cedularmente constituída. Parágrafo único. A garantia constituída será especificada na cédula de crédito bancário, observadas as disposições desse caput e no que forem com elas conflitantes a da legislação comum ou especial aplicável. Artigo 27-A. A cédula de crédito bancário poderá ser emitida sob a forma escritural por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração. Parágrafo único. O sistema eletrônico de escrituração de que trata o caput desse artigo será mantido em instituição financeira ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer atividade de escrituração eletrônica. Artigo 27b. Compete ao Banco Central do Brasil estabelecer as condições para o exercício da atividade da escrituração eletrônica de que trata o parágrafo único do artigo 27-A dessa lei e autorizar e supervisionar o exercício da atividade prevista no inciso 1 do caput desse artigo. Parágrafo 1º. A autorização de que trata o parágrafo único do artigo 27-A dessa lei poderá, a critério do Banco Central do Brasil, ser concedida por segmento, por espécie ou por grupo de entidade que atenda o critério específico, dispensada a concessão de autorização individualizada. Parágrafo 2º. As infrações às normas legais e regulamentares que regem a atividade de escrituração eletrônica sujeitam a entidade responsável pelo sistema eletrônico da escrituração, os seus administradores e os membros de seus órgãos estatutários ou contratuais ao disposto na Lei 13.506. 27c. A entidade responsável pelo sistema eletrônico de escrituração de que trata o artigo 27-A dessa lei expedirá, mediante solicitação do seu titular, certidão de inteiro teor do título, a qual corresponderá ao título executivo extrajudicial. Parágrafo único. A certidão de que trata o caput desse artigo poderá ser emitida na forma eletrônica, observados os requisitos de segurança que garantam a autenticidade e a integralidade do documento. Artigo 27d. O Banco Central do Brasil poderá regulamentar a emissão de assinatura, o Banco Central do Brasil poderá regulamentar a emissão, a assinatura, a negociação e a liquidação da cédula de crédito bancário emitida sob forma escritural. Artigo 28. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente, elaborado conforme previsto no parágrafo 2º. Atenção! A cédula de crédito bancário é título de crédito próprio regulado pela Lei 10.931, de acordo com o artigo 28 da referida lei. O CDB é título executivo extrajudicial, de sorte que prescinde de ação cognitiva prévia e pode ser executada diretamente. Atenção, STJ.
A célula de crédito bancária, mesmo quando o valor nela expressa seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa por força do disposto na Lei 10.930. Parágrafo 1º. Na célula de crédito bancário poderão ser pactuados os juros sobre a dívida, capitalizadas ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e demais encargos decorrentes da obrigação. 2. Os critérios de atualização monetária ou de variação cambial, como permitido em lei. Atenção! STJ. A célula de crédito bancário a título executivo, mesmo na abertura de crédito em conta corrente. Isso já foi. Parágrafo 3º. Os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado de dívida. 4. Os critérios de apuração e ressarcimento pelo emitente ou por terceiro garantidor das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de 10% do valor total devido. Não pode superar o limite de 10%. 5. Quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia. 6. As obrigações a serem cumpridas pelo credor. 7. A obrigação do credor de emitir extratos de conta corrente ou planilha de cálculo de dívida ou de saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria célula de crédito bancário, observado o disposto no parágrafo 2º. E 8. Outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contraria as disposições dessa lei. Parágrafo 2º. Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação ou do seu saldo devedor, representado pela célula de crédito bancário, será feita pelo credor por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira em favor da qual a célula de crédito bancário foi originalmente emitida, documento este que integrarão a célula, observado que 1. O cálculo realizado deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente à multa e demais penalidades contratuais, as despesas de cobranças e de honorários advocatícios devido até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida. E 2. A célula de crédito bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitido pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos desse parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexadas à célula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite de crédito inicialmente concedido, as averbações e amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto. Parágrafo 3º. O credor que em ação judicial cobrar o valor do crédito exequendo, em desacordo com o expresso na célula de crédito bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Então, o credor que em ação judicial cobrar o valor do crédito exequendo em desacordo com o expresso na célula de crédito bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado ao maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 29. A célula de crédito bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: a denominação célula de crédito, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida exigível do seu vencimento, ou no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro certa, líquida exigível, correspondente ao crédito utilizado. 3. A data e o lugar de pagamento da dívida, e no caso de pagamento parcelado, as datas e o valor de cada prestação ou critério para a determinação. 4. O nome da instituição credora, podendo conter cláusula ordem.
5. A data e o lugar de sua emissão. 6. A data do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação ou de seus respectivos mandatários. Parágrafo 1º. A célula de crédito bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas de direito cambiário, caso que o endossatário, mesmo sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferido, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na célula. Parágrafo 2º. Na hipótese de emissão sobre a forma cartular, a célula de crédito bancário será emitida em tantas vias quanto forem as partes que nela intervierem, assinadas pelos emitentes e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, e cada parte receberá uma via. Parágrafo 3º. Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão não negociável. Então, somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão não negociável. Parágrafo 4º. A célula de crédito bancário pode ser aditada, ratificada, mediante documento escrito, datado com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a célula para todos os fins. Parágrafo 5º. A assinatura de que trata o inciso 6º do caput desse artigo poderá ocorrer sobre a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do seu signatário. Artigo 30. A constituição de garantia da obrigação representada pela célula de crédito bancário é disciplinada por essa lei, sendo aplicadas as disposições da legislação comum ou especial que não forem com ela conflitante. Artigo 31. A garantia de célula de crédito bancário poderá ser fiduciária ou real, neste último caso, constituído por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material e imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertence ao próprio emitente ou ao terceiro garantidor da obrigação principal. Artigo 32. A constituição da garantia poderá ser feita na própria célula de crédito bancário ou em documento separado, nesse caso, fazendo-se na célula menção a tal circunstância. Artigo 33. O bem constitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de modo que permita sua fácil identificação. Parágrafo único. A descrição e individualização do bem constitutivo de garantia pode ser substituída pela remissão a documento ou certidão expedida por entidade competente que integrará a célula de crédito bancário para todos os fins. Artigo 34. A garantia da obrigação abrange, além do bem principal constitutivo de garantia, todos os seus acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorização a qualquer título, fruto e qualquer bem vinculado ao bem principal para seção física, intelectual, industrial ou natural. Parágrafo 1º. O credor poderá averbar no órgão competente para registro do bem constitutivo da garantia a existência de qualquer outro bem por ela abrangida. Parágrafo 2º. Até a efetiva liquidação da obrigação garantida, os bens abrangidos pela garantia não poderão, sem prévia autorização escrita do credor, ser alterado, retificado, deslocado ou destruído, nem poderão ter sua destinação modificada, exceto quanto a garantia for constituída por semoventes ou por veículos, automóveis ou não, e a remoção ou deslocamento desses bens for inerente à atividade do emitente da célula de crédito bancário ou do terceiro prestador da garantia. Artigo 35. O bem constitutivo de garantia pignoratícia ou objeto de alienação fiduciária poderão, a critério do credor, permanecer sobre a posse direta do emitente ou do terceiro prestador da garantia, nos termos da cláusula de constituto possessório, caso em que as partes deverão especificar o local em que o bem será guardado e conservado até a efetiva liquidação da obrigação da garantia. Parágrafo 1º. O emitente, se for o caso o terceiro prestador da garantia, responderão solidariamente pela guarda e conservação do bem constitutivo de garantia. Parágrafo 2º. Quando a garantia for prestada por pessoa jurídica, essa indicará representantes para responder nos termos do parágrafo 1º. Artigo 36.
O credor poderá exigir que o bem constitutivo da garantia seja coberto por seguro até a efetiva liquidação da obrigação garantida, em que o credor será indicado como exclusivo beneficiário da apólice securitária e estará autorizado a receber a indenização para liquidar ou amortizar a obrigação garantida. Artigo 37. Se o bem constitutivo da garantia for desapropriado, ou se for danificado ou perecer por fato imputável a terceiro, o credor subrogar-se-á no direito da indenização devida pelo expropriante ou pelo terceiro causador do dano até o montante necessário para liquidar ou amortizar a obrigação garantida. Artigo 38. No caso previsto no artigo 36 e 37 dessa lei, facultar-se-á ao credor exigir a substituição da garantia ou o seu reforço, renunciando ao direito à percepção do valor relativo à indenização. Artigo 39. O credor poderá exigir a substituição ou reforço da garantia em caso de perda, deterioração ou diminuição de seu valor. Parágrafo único. O credor notificará por escrito ao emitente, se for o caso, o terceiro garantidor, para que substituam ou reforçem a garantia no prazo de 15 dias, sob pena de vencimento antecipado da dívida garantida. Artigo 40. Nas operações de crédito rotativo, o limite de crédito concedido será recomposto automaticamente durante o prazo de vigência da cédula de crédito bancário, sempre que o devedor, não estando em mora inadimplente, amortizar ou liquidar a dívida. Artigo 41. A cédula de crédito bancário poderá ser protestada por indicação, desde que o credor apresente declaração de posse da sua única via negociável, inclusive no caso de protesto judicial. Atenção, cédula de crédito bancário a título executivo, mesmo na abertura de crédito em conta corrente. Essa parte aqui está muito batida, está caindo direto. Artigo 42. A validade e eficácia de cédula de crédito bancário não depende de registro. A validade e eficácia da cédula de crédito bancário não dependem de registro, mas as garantias reais por ela constituída ficam sujeitas para valer contra terceiro aos registros ou averbações previstos na legislação aplicável com alterações introduzidas por lei. Artigo 42-A. Na hipótese de cédula de crédito bancário emitida sob forma escritural, o sistema eletrônico de escrituração de que trata o artigo 27 dessa lei fará constar: 1. Emissão do título com seus requisitos essenciais. 2. Forma de pagamento ajustada no título. 3. O endosso impresso de que trata o parágrafo 1º do artigo 29 dessa lei e a cadeia de endosso, se houver. 4. Os aditamentos, as retificações e as ratificações que trata o parágrafo 4º do artigo 29 dessa lei. 5. A inclusão de notificações da cláusula contratuais, de informações, inclusive sobre o fracionamento, quando houver, ou de outras declarações referentes à cédula de crédito bancário ou ao certificado de que trata o artigo 43 dessa lei. 6. As ocorrências de pagamento, se houver. Parágrafo 1º. A hipótese de serem constituído garantias e quaisquer outros gravames e ônus, tais ocorrências serão informadas ao sistema eletrônico de escrituração de que trata o artigo 27-A dessa lei. Parágrafo 2º. As garantias dadas na cédula de crédito bancário ou ainda a constituição de gravames e ônus sobre títulos deverão ser informadas no sistema a qual se refere o artigo 27-A dessa lei. Artigo 42-B. Para fins de cobrança de emolumento e custas cartorárias relacionadas ao registro de garantia, fica a cédula de crédito bancário quando utilizada para a formação de operação de crédito rural, equiparada à cédula de crédito rural de que trata o Decreto-Lei 167 de 67. Artigo 43. A instituição financeira, nas condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, poderão emitir título representativo de cédula de crédito bancário, por eles mantido em custódia, do qual constarão: 1. Local e data de emissão. 2. Nome e qualificação do custodiante da cédula de crédito bancária. 3. A denominação, certificação de cédula de crédito bancário. 4. Especificação da cédula custodiada, o nome do seu emitente, o valor, o lugar e a data do pagamento do crédito por ele incorporado. 5. O nome da instituição emitente. 6. A declaração de que a instituição financeira, na qualidade, com responsabilidades de custodiante mandatária do titular certificado, promoverá a cobrança das cédulas de crédito bancária e a declaração de que a cédula custodiada, o produto
da cobrança do seu principal e os seus encargos serão entregues ao titular certificado somente com a apresentação desse. 7. O lugar da entrega do objeto de custódia. 8. A remuneração devida à instituição financeira pela custódia das células objeto de emissão do certificado a ser conveniada. Parágrafo 1º. A instituição financeira responderá pela origem e pela autenticidade da célula de crédito bancário nela custodiada. Parágrafo 2º. Emitido o certificado, a célula de crédito bancário, as importâncias recebidas pela instituição financeira a título de pagamento principal e de encargos não poderão ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outro embaraço que impeça sua entrega ao título de certificado, mas essas poderão ser objeto de penhora ou de qualquer medida cautelar por obrigação do seu titular. Então, emitido o certificado, a célula de crédito bancário, as importâncias recebidas pela instituição financeira a título de pagamento principal dos encargos não poderão ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outro embaraço que impeça sua entrega ao titular. Parágrafo 3º. O certificado pode ser emitido sob a forma escritural por meio de lançamento no sistema eletrônico de escrituração, em hipótese que se aplica no que couber, com as devidas adaptações, o disposto no 27A, 27B, 27C, 27B e 42A. Parágrafo 4º. O certificado será transferido somente por meio de endosso. Então, o certificado será transferido somente por meio de endosso, ainda que por intermédio de sistema eletrônico de escrituração, em hipótese que a transferência deverá ser datada e assinada por seu titular ou mandatário, com poderes especiais, e na hipótese de certificação cautelar, averbada na instituição financeira emitente no prazo de 2 dias contado da data do endosso. Parágrafo 5º. As despesas e encargos decorrentes de transferência e averbação do certificado serão suportados pelo endossatário ou cessionário, salvo convenção em contrário. Parágrafo 6º. O endossatário do certificado, ainda que não seja instituição financeira ou entidade a ela equiparada, fará jus a todos os direitos dela previstos, inclusive a cobrança de juros e os demais encargos. Parágrafo 7º. O certificado poderá apresentar uma única célula, um agrupamento de célula ou fração de célula. Parágrafo 8º. Na hipótese que trata o inciso 3º do parágrafo 7º desse artigo, o certificado somente poderá representar fração de célula de crédito bancário emitido sobre a forma escritural, e essa informação deverá constar do sistema de que trata o parágrafo 3º desse artigo. Artigo 44. Aplica-se à célula de crédito bancário, no que não contrariar o disposto nessa lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossante, seus avalistas e terceiro garantidores. Artigo 45. Os títulos de crédito e direitos creditórios representados sobre a forma escritural ou física que tenha sido objeto de desconto poderão ser admitidos a redesconto junto ao Banco Central do Brasil, observadas as normas e instruções baixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 1º. Os títulos de créditos e direitos creditórios de que trata o caput considera-se-ão transferido para fins de redesconto à propriedade do Banco Central do Brasil, desde que inscrito em termo de tradição eletrônica constante do Sistema de Informação de Banco do Banco Central, SIS-Bacen, ou, ainda, no termo da tradição prevista no parágrafo 1º do artigo 5º do Decreto 21.499, de 32, com redação dada pelo artigo 1º do Decreto 21.928. Parágrafo 3º. Entende-se inscrito no termo da tradição referida no parágrafo 1º os títulos de créditos e direitos creditórios relacionados e descritos observando os requisitos, os critérios e a forma estabelecida no Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 3º. A inscrição produzida no mesmo efeito jurídico do endosso somente se aperfeiçoando com recebimento pela instituição financeira proponente no redesconto da mensagem de aceitação do Banco Central do Brasil, ou não sendo eletrônico o termo de tradição após a assinatura das partes. Parágrafo 4º. O título de crédito, documento representativo do direito creditório, inscrito nos termos de tradição, poderá, a critério do Banco Central do Brasil, permanecer na posse direta de instituição financeira beneficiária no redesconto, que os guardará e conservará em depósito, devendo proceder como instituição del credere a sua cobrança judicial ou extrajudicial. Artigo 45-A. Para fins do disposto no parágrafo 1º do artigo 2 da Lei 6.385, a célula de crédito bancário, o certificado de células de crédito bancário,
e a célula de crédito imobiliária são títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira ou de entidade autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil desde que a instituição financeira ou a entidade, 1, seja titular de direito de crédito por ele representado, 2, preste a garantia às obrigações por elas representadas, ou realize até a liquidação final do título o serviço de monitoramento dos fluxos de recursos entre credores e devedores e de eventuais inadimplêmentos. Alguém quer fazer algum comentário sobre tudo que a gente leu? Alguma coisa que achou importante? Eu achei interessante aqui, Marcelo, nesse artigo 34, parágrafo 2º, ele tem uma redação muito parecida com o que a gente viu sobre a cédula de crédito rural. Tanto que mais adiante ele até faz uma comparação, né, uma analogia da cédula de crédito bancária com a cédula de crédito rural, que é o seguinte: quando prestada garantia, até a efetiva liquidação da obrigação garantida, esses bens não podem ser alterados, retirados, deslocados, ter sua destinação alterada sem autorização escrita do credor. Isso é muito... A redação é muito igual na cédula de crédito rural. Tem uma similitude muito grande, né? É bem parecido mesmo. Muito igual. Marcelo. Tá. Não, tá tudo bem aqui. Eu ia fazer um comentário, já entendi aqui. Pode terminar aí, Paulo, de esclarecer aí. É isso. A outra observação é quanto a esse... É no artigo 31. 31? Achei muito interessante isso aqui, ó, que a garantia dessa CDB, ela pode ser fidejussória ou real. E a garantia real, ela pode ser feita por bem móvel, imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível, consumível ou não. Então fica muito aberto aí, pode ser uma garantia... Eles colocaram todos os bens, né? Os bens... É interessante, né? O consumível aí foi até bem interessante. Se você nunca leu a lei, se você vier na prova, inclusive cobrou no TJ-MIS 2018, né? No cartório. Você pode dar um bem consumível como garantia, consumível, né? Fica esquisito, né, cara? Agora, o que seria, Carlos? O que seria o bem consumível ou não? Então, bem consumível é aquele que ele vai, a sua essência, né? O bem, ele vai ser, ele não tem durabilidade nenhuma. É um bem que ele se desfaz pela sua própria natureza, entendeu? O uso dele importa no perecimento dele. Isso, o uso dele importa o perecimento do bem. Ou são os postos em comércio. São os dois mesmo. Quando você tem o perecimento pelo uso normal, a maçã, por exemplo, quando você come, ou o carro para o revendedor. Esses conceitos são importantes a gente ter em mente de pronto, assim, né? Muito bom essas Alguma coisa a gente que tinha me chamado muita atenção na hora. Deixa eu ver se eu volto aqui. Lembrar qual é. Mas essa parte aqui é bem maçante, né? Aqui, ó, essa parte do pagar em dobro, isso daqui lembra muito o CDC, né? Porque ele não fala em dolo ou culpa, como o Código Civil exige. Aqui, se ele cobrar, você vai pagar o que foi cobrado em dobro e pode ser compensado na própria ação. Já traz a compensação. É interessante. Essa parte aqui depois demanda uma leitura isolada em casa, porque ou rever a reunião, porque é bem puxado. A gente não vai conseguir terminar hoje, não. A gente parou ali, na realidade. Eu acredito que a gente pode parar por aqui, né? Porque vai entrar em contrato de financiamento, já são 8h55. Sim. E a gente fica num ponto bom da lei para poder continuar.
interessante aqui. É muito maçante e eu acredito que na hora que a gente for fazer os exercícios dessa lei, a gente vai conseguir fixar mais esses conceitos, identificar na onde que está pegando, né, nos exercícios. Ela representa dívida em dinheiro, certa, líquida, exigível, mas ela é dívida em dinheiro. Pode ser emitida sob forma escritural, por meio de lançamento e sistema eletrônico. Tem muita coisa mesmo. Isso daqui, como é uma lei que passa poucas vezes, passa batido algumas coisas. O que foi dito por Paulo é interessante mesmo, quando fala que é comparado com a célula de crédito rural, ou seja, o bem fica com o devedor, né? E você não pode fazer a transferência forçada, a não ser se tiver a autorização expressa do credor. Fazer um último comentário aqui, mas puxando um pouco mais acima, lá no artigo 16, que trata da LCI, a letra de crédito imobiliário. Aqui sempre cai em provas de direito comercial, sobre o endosso. Marcelo chamou atenção para a questão de que o endosso ele só pode ser feito em preto. Transferência só pode ser feita em preto. E ele, lá mais adiante, no artigo 16, ele fala que o endossante responde pela veracidade, mas contra ele não será admitido o direito de cobrança regressiva. Tem um nome esse tipo aí de endosso pelo qual ele... Contra ele não será admitido o direito de cobrança regressiva. Então, ele só responde pela veracidade do título endossante. Mas é isso. Porque, em regra, o endossante responde pelo pagamento. Mas aí, nesse caso, ele vai responder só pela veracidade e não pelo pagamento. Né? Tem um nome aí, depois a gente tem que lembrar quais são esses nomes aí de endosso, essa forma de endosso. Vamos lembrar, sim. Alguém quer deixar alguma consideração final, falar alguma coisa? Bora para os exercícios. Então, é isso Segue aí. o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.